Doutora, fale sobre o DEA. O DEA, dehidroepiandrosterona, é um hormônio produzido pelo ovário e pela suprarrenal. Ele é produzido pelas duas glândulas, 50% e 50%. Ele é considerado um pré-hormônio, porque dele a gente tem informação de... Na rota que ele faz, pode entrar testosterona, pode entrar progesterona, pode entrar estradiol. Conforme a necessidade do corpo, vai mais um ou mais o outro. Ele tem uma ação muito importante mesmo como pré-hormônio na imunidade, mas não é todo mundo que precisa, tá? O DEA, quando usado inadequadamente, ele pode desregular os outros hormônios. Eu tenho algumas pacientes, meu cabelo eu tava com uma touquinha do banho, tem pessoas que usam inadequadamente e desregulam. Eu tenho pacientes usando, mas não são muitas, né? Eu vou pela avaliação. Antes de eu botar DEA, eu dou uma olhada se eu não preciso ajustar outra coisa primeiro. Porque se a gente vai pelo final, a gente estraga o começo. O que significa isso? Às vezes o que está alterado é o hormônio lá embaixo. A gente vê o exame do hormônio. Mas nem sempre a melhor forma de arrumar aquele hormônio que está baixo é botando ele. Às vezes a gente tem que botar um precursor ou a gente tem que fazer algum outro ajuste que ele se arruma sozinho. É errado colocar... tá baixa a testosterona, bota. Às vezes eu pioro a situação fazendo isso. Então, quando se olha um mapa hormonal, a gente não pode ser pontual, esse tá baixo, é esse que eu vou pôr. Não, é um mapa astral quase. Tu tem que olhar como é que os planetas estão se reunindo ali para saber aonde que eu vou agir, porque não necessariamente aonde tá baixo é aonde eu tenho que agir. Às vezes eu tenho que agir em outro ponto dessa rota. Isso é muito importante. Por isso que até hoje eu botei, quando botaram, uma pessoa me mandou aquela história da fisioterapeuta querendo dar hormônio para as vozinhas de 90 anos. Meu Deus do céu, que é terminar, né? Ela deve trabalhar para o INSS, para terminar com os aposentados e aumentar o dinheiro para o governo, porque começar a dar hormônio para uma senhora de 90 anos é pedir para dar um infarto ou um AVC. Não é assim, não se faz isso. Não é porque a testo está baixo que eu vou dar testo, eu tenho que ajeitar de outra forma. Modular hormônio é diferente de repor hormônio. Às vezes a gente modula um hormônio ajustando outras coisas. Eu consigo melhorar a ação hormonal sem necessariamente botar o hormônio. Isso é muito importante entender. Então, eu acho que era o que eu tinha para falar do DEA. Vamos ver aqui. Vamos ver se vocês me distraem, porque eu ainda estou pensando no meu livro que eu perdi um pedaço. O Femoston não é bioidêntico. Esse é o que eu acho. Boa noite. Falando em estradiol, é melhor uso oral? Rosana, tu é minha seguidora há pouco tempo, descobri, né? Estradiol não se usa via oral, tá? É uma via cada vez menos utilizada. Ela ainda tem muito no mercado, porque é uma forma barata, né? O Nativa é mais barato que o estrogel, apesar do estrogel não ser tão caro assim. Mas o estradiol por via oral, a testosterona por via oral, não são hormônios que seria a melhor forma da gente apresentar para o corpo, né? Ao entrar por via oral, tanto a testosterona quanto o estradiol, eles fazem uma coisa chamada primeira passagem hepática, que tu tem alteração nas proteínas da coagulação, tu tem alteração nas enzimas hepáticas, tu perde muito, né? Quando tu dá 1 miligrama de estradiol por via oral, tu fica liberando no teu corpo, eu acho que menos de 30% disso. O resto tudo ele fica fazendo no metabolismo do fígado ali, atrapalhando o metabolismo do fígado e não tem a ação hormonal necessária. Então, hoje, as terapias de reposição hormonal com estradiol e testosterona, cada vez mais, cada vez mais não, isso já está bem estabelecido, tanto que tem várias doenças que tu nem pode usar por via oral. A progesterona é diferente, tá? A progesterona para quem tem útero é via oral. Ai, saltou aqui. Oi, Bárbara. Ih, saltou aqui, só um pouquinho. Deixa eu puxar tudo de novo e começar de novo, porque saltou. Aqui agora. Estradiol 2 miligramas, dose alta é dose máxima de estradiol, né? Tu tá trabalhando no máximo do máximo. Eu trabalho em média com as pacientes 0,5, 0,6, máximo de 1.
sangramento que não para. Eu não tenho como responder, querida. Tudo que for referente à dose pessoal e a quadro clínico pessoal é muito difícil responder porque a gente precisa de muito mais informação. As respostas aqui no Respondendo Dúvidas são sempre gerais, tipo, por que serve isso, para que serve aquilo, como é que se faz. Mas agora saber por que tu tá sangrando, se tem a ver com a dose, realmente não tem, porque eu não sei se tem mioma, se tem, como é que tá o endométrio, como é que tá a tua tireoide, como é que tá os teus fatores de coagulação, se tu teve alguma outra doença que possa ter usado uma medicação que atrapalhe tudo isso. Por isso que eu não tenho como responder. Estou com muita depressão, angústia, dor de cabeça, esquecimento, o mais provável é que tem que avaliar tudo, né? Depressão pode ser da tireoide, pode ser da baixa do estradiol, pode ser de depressão por baixa de dopamina e serotonina. Tudo isso dá o mesmo quadro clínico. Aí realmente não tem também como saber. Estou tomando o detox e o Femina Calor 2 vezes por dia. Ainda sinto muito. Posso tomar os dois juntos? Não. O detox é em jejum de barriguinha vazia. Assim tu vai ter o melhor efeito com ele. Tá tomando o Femina Calor 2 vezes por dia e ainda está com calor. Tem que ver teu nível de estresse. Tem que ver na tua alimentação se não tá com pimenta, se tu não tá tomando café, se não tá tomando chá preto, chá verde, se não tem muito chocolate, o chocolate também pode dar isso. Tem outras coisas que desencadeiam o calor. Normalmente, consumo de álcool e o nível de estresse. Aí, mesmo que se estivesse usando hormônio, às vezes a gente não segura. Dá uma prestada atenção, mas não mistura o detox com outra coisa que tu vai perder. Ele vai funcionar, mas tu vai perder. É uma fórmula que não é barata. É uma fórmula que não é barata e ela tem que ser usada em jejum. Eu mesma, às vezes, eu me esqueço de usar em jejum, eu seguro, eu não tomo. Ou eu levo para tomar no meio da manhã, depois que passou 2 horas da minha refeição e antes de 1 hora, pelo menos, da próxima refeição. Aí funciona. Isso aqui é top de academia, não é sutiã. Eu tomo Equilidin, deve ser Equilid. Posso tomar o composto que a senhora pode? O meu composto tem um fitoterápico e alguns aminoácidos. 2 fitoterápicos e algum aminoácido. Pode sim, pode misturar com Equilid, sim. Doutora, poderia comentar sobre o implante, como ele age no corpo? O implante, eu trabalho com implante de hormônio isomolecular, bioidêntico, o testosterona e estradiol, né? São os 2 implantes que eu coloco. O implante fica debaixo da pele, no subcutâneo. Na hipoderme, na realidade, ele fica abaixo do subcutâneo, na gordurinha, é no glúteo. Quando a gente coloca o implante, o corpo forma uma rede vascular na volta dele e o hormônio vai sendo liberado em doses, né, todos os dias, mais ou menos programada a mesma dose, o uso da Sotopele. A dose do implante é calculada com os exames da paciente, a clínica da paciente e a ajuda do Hormocalc, que é uma plataforma de cálculo hormonal. E o implante ele vai fazer picos, né? Ele não fica sendo liberado exatamente igual. Por exemplo, durante a noite ele quase não libera, porque como ele tem vasos na volta, ficam os capilarzinhos na volta, quando aumenta a frequência cardíaca, há uma liberação mais rápida do hormônio. Então, assim, durante a noite ele quase não sai. Então, a gente levanta de manhã, começa a se mexer, que dá aumento da frequência cardíaca, dá aquela subida da pressão dentro do normal, mas há uma subida da pressão. Ele dá um de hormônio. Por isso que a gente tem os picos parecidos com o ciclo normal, porque a gente se movimenta mais pela manhã, no fim do dia diminui a rotação, tá mais sentada, vai dormir, o implante libera menos. Para quem é implantada, às vezes nota e começa a fazer muito exercício à noite, aí tu tem um pico de estradiol e testosterona meio fora de hora, então isso é uma coisa que às vezes tem que cuidar. Queria saber, tenho 45 anos, tomo uso contínuo há 8 anos, estou dando pausa, mas não está descendo. Não entendo o que tu toma contínuo há 8 anos. Tomo uso contínuo. Não deu para entender.
Jandira, o que tu toma há 8 anos? Franciane Hatk. Tenho Mirena que vence em 2023. Entrei no climatério. Primeiro, eu não gosto de Mirena, né? É uma medicação que realmente não simpatizo. Entrei no climatério ano passado e me receitaram tibolona. Deveria retirar o Mirena ou espero vencer? Olha, eu tiro Mirena de todas as minhas pacientes e não dou tibolona a menos que essa paciente não consiga usar o isomolecular, que é o hormônio mais saudável, que menos riscos tem, que realmente está provado que melhora a expectativa de vida, melhora a qualidade de vida. Então, eu tenho pacientes usando tibolona, mas foi porque eu não consegui botar o isomolecular nela, ou porque ela já vinha usando muito tempo o isomolecular, ou pela faixa etária e dificuldade de entendimento, porque tem pessoas que têm dificuldade de entender o uso do gel e tudo, então é preciso sempre individualizar o caso. Aí ela até usa tibolona. Mas o Mirena eu tiro de todo mundo muito antes de chegar no climatério. Botar eu já não ponho mais ninguém. Acho que quanto antes tu puder fazer isso, melhor. O melhor vai ser para tua saúde. Cuida que a tibolona dá ganho de peso. Sim, os dois, Elaine. Fui hoje na gineco, receitou o estrogel e o Hidrogestan. Sim, são os dois, as marcas comerciais são as que eu mais uso. Os dois são bioidênticos. Preciso realmente ter que repor o hormônio? Andressa, Andressa, o meu Instagram é para falar a respeito dos hormônios e as pessoas decidem se querem fazer ou não. Eu sou uma defensora da terapia de reposição hormonal, isso o meu curso que eu estava gravando, que vai sair, é justamente para fazer a mulher entender ainda melhor essa coisa toda. A falta desses dois hormônios, quando chega a menopausa, é considerado normal, todo mundo vai ter menopausa. Só que as doenças que vêm no nosso corpo a partir do momento que a gente não tem mais esses dois hormônios, começam a aparecer pressão alta, demência, osteoporose, perda muscular, aumento de gordura no corpo, que no problema não é só o pneuzinho, não é só a gente ficar gordinha, é realmente gordura no fígado, aumento de diabetes e assim por vai. A falta desses dois hormônios, ela desencadeia doenças. A terapia de reposição hormonal feita com doses certas, pelas vias certas, né, com acompanhamento, que é onde a gente está só recolocando o que está faltando, não se bloqueando, botando um monte de hormônio no corpo, a gente vai ter mais benefícios do que riscos. Uma vez que selecionou as pacientes e tirou as que têm fator de risco. Câncer de mama, endométrio, pressão alta descompensada, já teve infarto, já teve derrame, tá em tratamento de trombose. E tem mais alguns. O consenso da Febrasgo diz todas. Doutora, boa noite. O que você acha do chá da folha de amora? O chá de amora tem fitoestrogênio, ele dá uma boa aliviadinha. Eu até digo para quem está usando a minha fórmula, que quer usar uma vez por dia só, até em função de custo, né? Porque são caros os fitoterápicos. E essa minha linha de fitoterápicos, elas são combinações. A gente só acha no mercado os fitoterápicos tudo separado. Eu montei uma linha que eu fiz as combinações como eu faço para minhas pacientes. Mas não é todo mundo que consegue tomar toda a linha 2 vezes por dia. Tá me espetando, eu botei essa lã direto no corpo. É uma opção usar a fórmula de noite e usar um pouquinho do chá de amora durante o dia. Eu gosto do chá de amora, só não toma demais, tá? Toma uma xícara por dia, mistura com outra coisinha. Porque todo fitoterápico, ele passa no fígado. Então, as doses deles, mesmo nos chás, por exemplo, o chá de mulunga, é um bom chá para dormir. Só que a gente não pode estar tomando todo dia porque é um fitoterápico muito forte, mesmo no chá. Então, a mesma coisa. Toma uma boa xícara bem fortinha do chá de amora de manhã, bota a formulazinha à noite, ou então toma o chazinho de amora de noite, se não vai usar a formulazinha. Boa noite, mas não é fato que a menopausa deve ser cuidada a vida toda? É fato que a saúde tem que ser cuidada a vida toda. A menopausa é um processo que acontece perto dos 50 anos, né? Um pouco mais, pouco menos, umas sortudas um pouco depois, mas não tão sortudas muito antes. Sem dúvida nenhuma que tem que ser avaliado sempre, mas a manutenção da terapia de reposição hormonal é avaliada ano a ano,
risco e benefício. Se acontecer qualquer coisa na vida dessa mulher no decorrer desses anos que me diga que é melhor eu tirar a terapia de reposição hormonal, eu vou tirar. Aparecer, essa mulher teve um infarto por algum momento, eu vou tirar a reposição. Essa mulher apareceu um meningioma, eu vou tirar a reposição. Essa mulher aumentou o espessamento do endométrio e deu uma atipia, eu vou tirar a reposição. Então, assim, tem que ser avaliado, porque no decorrer do tratamento a gente está envelhecendo também, não esqueçam disso. No decorrer do tratamento, o corpo, ao envelhecer, vai aparecendo outras doenças que fazem parte de alguma coisa, a gente vai morrer lá na frente, então as doenças podem aparecer, porque melhor que a gente se cuide. E o que hoje é bom, daqui a 2, 3 anos pode não ser mais, e é essa avaliação que tem sido feita. A tendência, usando a terapia de reposição hormonal, é que a gente vai botando cada vez mais para frente as doenças, mas a gente vai continuar envelhecendo e um dia a gente vai morrer. Então, tem que cuidar pro resto da vida sempre, mas eu não sei se vai usar hormônio pro resto da vida. Não é mais aquilo, 5 anos e para. Não é mais assim. Mas e olhando tempo a tempo, porque uma mulher de 50 é um jeito, uma de 65 é outro. Eu não posso ficar usando pro resto da vida a mesma receita. Hoje eu peguei uma que vinha usando não sei quantos anos a mesma receita. E ao mesmo tempo, semana passada eu peguei uma paciente, linda, maravilhosa, mas aí também ela me contou que está usando oxandrolona da academia há mais de 1 ano, em dose alta, e veio por causa dos sintomas da menopausa. Essa paciente eu não vou colocar, não vou dar. Eu disse para ela, eu não te prescrevo hormônio, tu até pode ir em outro lugar e ganhar, mas eu não vou dar, porque a pessoa vem usando um hormônio forte, anabólico, que tem vários efeitos no corpo, e aí eu começo a terapia de reposição hormonal e dá um câncer nela, vão dizer que foi a minha terapia de reposição hormonal. Ninguém sabe que ela estava tomando há mais de 1 ano uma bomba. Fora isso, ela estava tomando algumas outras coisas. Então, a gente tem que individualizar o caso. Essa paciente eu não vou dar hormônio de jeito nenhum. Com meu carimbo não vai ganhar. Terapia só com estrogel é eficaz? Depende pro que tu quer, mas assim, o nosso corpo a vida inteira produz estradiol e progesterona. Antigamente se dizia, se não tem útero não precisa dar o progestágeno, mas é que não se usava progesterona natural, se usava uma progestina que aumentava o risco de câncer de mama, que tinha outras coisas. Hoje a gente tem a progesterona natural micronizada. O nosso corpo em equilíbrio, ele tem estradiol e progesterona. Então, eficaz no que tu diz para os calorões? Sim, para os calorões é. Agora, para a saúde do teu corpo de uma maneira geral? Não é. Isoflavona de soja para ser usado? Eu não gosto, Cristina. Para quem me segue há mais tempo já até consegue responder aí por que eu não gosto da isoflavona da soja. Até vou vamos ver se alguém responde. Eu vou responder, mas vou dar um tempinho aí. A isoflavona da soja está associada a hipotireoidismo. Ela pode atrapalhar o funcionamento da tireoide a médio e a longo prazo. Então, eu prefiro não trabalhar com minhas pacientes. Ela foi muito usada porque a gente não tinha outras opções, não se conheciam outras opções de fitoterápico. Deixa eu tapar, que o toque tá de barriga de fora. Não tinham outras opções de fitoterápicos boas pro climatério e menopausa. Então, hoje a gente tira. Tibolona primeiro, jamais indico nos 2 primeiros anos, quando é a melhor época para uma mulher começar a terapia de reposição hormonal, um pouquinho antes e até os 2 primeiros anos após menopausa. Ali é que o corpo tá mais receptivo a colocar justamente o bioidêntico. Eu vou botar uma droga que é totalmente sintética, que tem ação em alguns receptores, não tem no outro, né? Então, não é a medicação de primeira escolha. Não é errado prescrever, gente. Não estou dizendo que está errado que tu recebeu, tá, Franciane? Isso é muito importante. Mas não é a linha de trabalho que eu faço. Vocês têm que lembrar que, além de ginecologista, eu tenho formação em envelhecimento saudável. Eu fiz a pós-graduação e faz muitos anos que eu estudo só envelhecimento feminino. Então, tudo que eu dou para minha paciente, eu estou sempre pensando o que isso vai fazer a longo prazo. Eu não estou pensando só em resolver o problema dela agora. Eu quero saber se eu vou resolver o problema dela agora, mas não vou criar um no futuro. Então, esse é o raciocínio de quem trabalha com envelhecimento saudável. Então, eu trabalho com envelhecimento, sou ginecologista, trabalho com hormônio. Então, juntando tudo isso, eu não tenho como usar tibolona. Com tudo que eu conheço a respeito desse tipo. Não é a medicação que eu colocaria para uma paciente minha. Não é errado usar.
mas não é. Quem trabalha com envelhecimento sabe por quê. DIN deve ser tomado no mesmo horário todo dia, às vezes esqueço. Não, Cleide, tem que ser tomado, toma junto com uma refeiçãozinha, eu acabo dando de noite para paciente para facilitar, mas não, tem que tomar uma vez por dia. E com refeição, porque ele vai ter uma melhor absorção. Diindolmetano. O diindolmetano, ele é um metabólito do 3-indol-carbinol. Te ajudei um monte, né, Sueli? O 3-indol-carbinol sai do brócolis e ele tem uma ação que melhora o primeiro passo de detoxificação hepática. É muito complicado eu explicar o funcionamento do DIN no corpo. O que eu posso te dizer é assim, ó, o DIN melhora, é considerado um anticâncer, em função de ele ter essas propriedades no primeiro passo lá da detoxificação. Eu tenho toda uma melhora na não oxidação do estrogênio. E ele é muito bom também para outras coisas relacionadas aos xenoestrógenos, aqueles estrogênios que não são naturais, que vêm do plástico, essas coisas. Dilmirena para adenomiose é uma opção, né? É uma opção. Vai acabar de que vai estar voltando um pouco mais agora que a gestrinona foi proibida, né? Graças a Deus, porque parou com essa, desculpa o termo, mas pararam com a encheção de saco de ficar me ligando pro consultório, bota chip da beleza, quero botar chip da beleza. Não põe chip da beleza coisa nenhuma, né? Não adianta ficar com a bunda bonita e com as coronárias tudo estourado. Essa é a minha filosofia de vida, né? E eu tento, não consigo fazer no outro que eu não faria em mim. E acaba sendo, Adriane, né? Uma adenomiose, eu não gosto do Mirena, tá? Não gosto mesmo. Eu tento evitar ao máximo. Mas realmente agora sem a gestrinona para me ajudar na adenomiose, eu vou ficar de mãos amarradas em alguma situação. A paciente está faltando bem pouquinho tempo para entrar na menopausa, tem aquela adenomiose, a gente quer evitar uma cirurgia, não está respondendo, pode ser uma opção. Né? Pode ser uma opção, não é errado. Não, a menopausa, a endometriose na pós-menopausa, não vejo lugar, não botaria Mirena por isso, porque eu vou estar aumentando o risco de outras coisas. Eu trabalharia com a dose correta do estradiol, com a progesterona natural mesmo. Claro que tem que avaliar, mas o Mirena não vai me dar grande coisa, não. Na adenomiose é outra história. Silvia, uma dúvida, o colágeno perdido não pode ser recuperado? Ai, Silvia, cristal quebrado. É por isso que assim, ó, o envelhecimento, quanto antes a gente começa, quanto antes também começa a fazer a reposição, quando o hormônio começou a baixar, começou a usar, quando começou a ver que está tendo gasto na cartilagem, começou a ver que está com a sarcopenia, começou a ver a osteopenia, vamos começar a agir, vamos começar a ser mais ativos para o tratamento, porque realmente o colágeno perdido a gente até recupera um pouco, mas ele nunca vai voltar a ser o que era antes da perda. Por exemplo, hoje eu estava fazendo uma sessão de radiofrequência, eu vou melhorar o colágeno naquela área, realmente vai melhorar, diminui a perda urinária, melhora a sensação na vagina na hora da relação, mas a gente nunca mais vai ter o mesmo tecido que tinha ali. Né? Dá para melhorar, mas não volta. Gostaria de dizer que sim. Estou na menopausa, colorão, né? Tem tudo. Mas gostaria de saber sobre o histórico de câncer. Eu sempre falo, vamos lá, repetir. Essa é por isso que eu forcei esse Instagram. Agora, quanto mais seguidora eu tenho, mais eu acabo repetindo as respostas. Se tem mãe, irmã ou muitos casos de câncer na família, hoje existem os painéis genéticos. A gente pode fazer um painel genético oncológico de todo o corpo, pesquisa tudo que é tipo de câncer. Pode fazer o painel genético só para pesquisar câncer de mama ou câncer de mama e ovário. Então tem mãe e irmã, não tem mais aquilo de minha mãe teve, eu não vou usar. Às vezes a mãe teve com 60 anos, foi uma mãe que foi obesa a vida inteira, que tomou anticoncepcional. A mãe, coitadinha, fez tudo para ter o câncer no sentido de erros na saúde. E essa pessoa não tinha nada de genético, porque os cânceres a gente sabe que 70% não tem a ver com a genética. Então, se tem histórico, vê o que tu consegue, vê se tu consegue ter acesso a um exame genético. E eu digo, vale tanto a pena o exame genético, porque é tão ruim como as doenças que vêm com a menopausa, que
Às vezes, se não tem, vale a pena até financiar o exame genético para saber se pode usar ou não. Se tem um exame para investir, é quando tem muito medo e entrou na menopausa muito cedo. Porque as perdas que se tem na saúde feminina para isso é muito grande. Faço acompanhamento de nódulo mama, não posso fazer. Contraindicação para reposição hormonal. Câncer de mama, que teve, né, já teve, ou lesão diagnosticada como pré-maligna. Se esse nódulo já foi biopsiado, ele não é pré-maligno, não, ou tem alguma atipia, não é contraindicação. Senão ninguém fazia a reposição, né? 90% das pessoas ou tem um cistinho, ou tem 2 cistinhos, ou tem um nódulozinho. Quem não tem útero não pode fazer a reposição oral, é isso? Não, ao contrário. Quem tem útero obrigatoriamente tem que fazer a reposição de progesterona via oral. Estradiol com útero, sem útero, por causa do coração, por causa das tromboses, por causa de várias outras coisas, é transdérmico ou implante. Progesterona para quem tem útero, sempre via oral. Para quem não tem útero, eu sou uma que não tem útero, eu posso usar via oral, se me dá na telha eu posso usar transdérmico, porque eu não tenho útero. Por que isso? Porque a progesterona, uma das funções dela é deixar o endométrio fininho, que é a pele de dentro do útero. Por isso que quem tem útero precisa dela via oral, porque nem sempre a progesterona da pele, mesmo em altas doses, mesmo que eu ponha 200 miligramas, tem mulheres que mesmo passando 200 miligramas não consegue chegar no útero a progesterona. E essa mulher pode vir a ter um câncer de endométrio usando a reposição hormonal da progesterona por via transdérmica. Então, quem tem útero é obrigatório que seja por via oral. Quem não tem até pode usar progesterona transdérmica. Eu tenho um tubinho de progesterona, às vezes eu uso a progesterona transdérmica em vez de usar a progesterona via oral, porque às vezes eu fico meio sonolenta com a via oral, passo um tempo com a transdérmica. Mas quem tem útero não pode ter isso, tem que ir ajustando a dose. Tem todos os sintomas do climatério e exames não têm alteração, apenas testosterona. É que eu não sei que exames tu fez, né, Débora? Não sei a tua idade, não sei que exames tu fez. Na realidade, não tenho como te dizer se realmente tu fez os exames no dia certo do ciclo, se tu fez todos os exames que tinham que ser feitos. Não tenho, querida, como fazer. Tem que investigar tireoide, tem que investigar deficiência de vitaminas, tem que investigar cortisol, tem várias coisas que a gente teria que investigar, mas realmente não tenho como te dar uma resposta mais precisa. Falar um pouquinho da janela de oportunidade. Janela de oportunidade é o tempo em que acabou a minha produção de hormônio e eu não botei hormônio no corpo. Tá? O tempo que eu fico sem hormônio no meu corpo. Acima de 10 anos, eu tenho mais risco do que benefício de botar esse hormônio de volta. Abaixo de 10 anos, conforme o quadro, eu posso, de 5 a 10 anos, individualizar, mas sendo bem conforme os livros. Acima de 10 anos é contraindicação por risco cardiovascular, principalmente. Tudo que a reposição hormonal melhora, diminui o risco cardiovascular quando iniciada precocemente, ela piora o risco cardiovascular quando eu coloco esse hormônio depois da janela de oportunidade. Eu já até expliquei aqui por que isso. Por isso que eu falei hoje no story, vai matar as vovozinhas tudo, botar uma reposição hormonal numa senhora de 90 anos que está há 40 sem ter hormônio, mata rapidinho. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, faz a manutenção. Então a janela de oportunidade é isso. Ah, mas eu parei de menstruar com 45, fiz terapia de reposição hormonal até os 52. A tua janela de oportunidade começa com 52, não começa com 45, porque tu usou hormônio por esses 7 anos e aí o teu corpo estava recebendo o hormônio e não acontece a alteração nos vasos que acontece pela falta. Há um envelhecimento muito grande do sistema cardiovascular com a falta do estradiol. Isso vai tendo enrijecimento dos vasos. Quando a gente... E isso vai depositando placas e por isso que a gente tem mais risco cardiovascular depois da menopausa. Só que aí ficou 10 anos sem, os vasos já ficaram duros, já criou placa, tu vai lá e bota o hormônio. Plá, rebenta uma placa, porque o estradiol ele é vasodilatador, então não dá para botar realmente, tem que ter muito cuidado.
Outro, a gente já não tem mais receptor. Receptor é uma proteína, a casinha no qual o hormônio se liga não é uma fechadura igual de porta de metal, não, é uma proteína, que o que está esperando outra proteína. Faz 10 anos que a outra proteína não vem se ligar ali. Essa casinha desaparece. Isso existe, isso está comprovado. Esse vídeo a guria dizia que não, que era bobagem, receptor. Não é bobagem, como é que eu vou estar botando uma substância no corpo que ele não tem mais onde agir? Ele vai agir em lugar errado. Então, tudo isso. Oi, Gabi, como é que estão as gêmeas? Pode passar? Pode fazer essa associação, sim, Sandra. Eu boto resveratrol, eu não boto transresveratrol. Muitas vezes eu boto, porque o transresveratrol é muito mais caro que o resveratrol. E não é tão superior, né? Eu tento sempre fazer as prescrições da minha paciente pensando pensando no custo-benefício, né? O resveratrol no transdérmico, ele tem uma ação maravilhosa. No via oral ele é muito ruim, o transresveratrol no via oral é melhor. Mas no transdérmico, o resveratrol tem uma absorção maravilhosa e é muito mais barato que o transresveratrol. Passando na vulva? Eu não passo na vulva nunca, eu mando passar na canela sempre da paciente. Mas não é errado passar na vulva. Elaine, tudo que é de paciente eu não discuto aqui é live respondendo dúvidas. Amanhã não, porque amanhã eu já não vou no consultório. Quinta e sexta eu tô no congresso. Mas deixa a tua pergunta lá naquele telefone que tu sempre fala comigo, que a gente conversa lá. Eu sempre dou um jeito de responder as respostas. Aqui no Instagram, não. Ainda mais em live. Tenho 57 anos, tomo Utrogestan, tomo os 30 dias, tá correto? Eu não tenho como dizer, porque eu não sei por que foi escolhido. É correto 15 dias e é correto 100 dias, né? Depende da paciente, depende da mesma paciente em períodos diferentes. Pode ser um jeito que a gente usa, pode ser outro jeito. Então, os dois jeitos são corretos. Agora, não sei se é o correto no momento para ti um ou outro. Vocês devem entender a resposta. A endócrina passou Libian por conta da baixa libido e segura vaginal. Não sinto outros sintomas ainda. Faz 50 anos agora em maio. Não gosto, não trabalho com a tibolona direto assim, ainda mais paciente jovem. É jovem, né? Mais nova que eu, é jovem. Tu faz 50 em maio, eu faço 51 em julho, te ganhei. Eldradrena gel? Será que é o Sandrena gel? Não sei se pode continuar. Gente, essas perguntas pessoais é muito difícil. Edicelina. Como que eu vou saber se tu pode continuar tomando? Eu não sei há quanto tempo tu usa, eu não sei quando é que tu fez a última avaliação da tua mama, eu não sei como é que tá teu endométrio, eu não sei como é que tá os teus marcadores inflamatórios. Então, realmente, eu não tenho como te dizer. E isso, continuar ou não continuar, é o próprio médico que tem que falar. Tive hepatite quando criança, meu fígado nunca mais foi o mesmo. Posso tomar. A progesterona via oral não altera a função hepática. Só não tomaria se tem uma função, se tem cirrose, se tem um fígado realmente muito alterado do ponto de vista de função. Ter tido a hepatite, ser um fígado que de vez em quando dá um probleminha, mas que a função dele lá, as provas de função estão normais, não, tem que ser, porque senão tu não consegue proteger o endométrio, né? Aí tu corre um perigo enorme de fazer uma hiperplasia de endométrio. O meningioma é um tipo de tumor que contraindica o uso da progesterona. O estradiol pode ser feito. Só que se a pessoa que teve meningioma tem útero, é complicado, porque eu não posso dar estrogênios para ela sem dar progesterona. Aí eu entro numa contraindicação relativa. Composto de bioidêntico, não, bioidêntico é um hormônio, né? O hormônio não é composto, ele é... A gente manda fazer ou compra pronto. Tem os bioidênticos, eu uso a maior parte dos bioidênticos que eu prescrevo são de farmácia mesmo, até porque
Ainda tem muita gente que acha que bioidêntico só existe manipulado, que a dose é... Cada um inventa a sua, não é? Tem várias marcas de farmácia. Há anos o bioidêntico existe nas farmácias e... Então, não existe composto. Se tu tá falando do composto de fitoterápicos da minha linha, ele tem simicifuga e tem 2 aminoácidos e tem algumas vitaminas. Oi, Elaine, seja bem-vinda. Já falei do DIN, tá no começo da live. Anticoncepcional. Melhor passar gel, estradiol, progesterona e testosterona pela manhã ou à noite. Estradiol e testosterona manhã, progesterona à noite. Progesterona via oral se tem útero. Melhor DIU para contracepção. O DIU que eu mais coloco nas minhas pacientes é o DIU de prata. Né? Tem o DIU de cobre, coloco também, mas o DIU de cobre, normalmente eu coloco na paciente que já vem usando, já tem o DIU de cobre, veio trocar e ela não tem cólica, ela se dá super bem com o DIU de cobre, aí eu boto o DIU de cobre que dura 10 anos, para ela fica mais barato, né? Porque vai durar 10 anos. Agora, a paciente que nunca usou, hoje eu lanço mão do DIU de prata, porque é um DIU que a gente sabe que não vai aumentar fluxo, sabe que não vai dar cólica. O de cobre, algumas pessoas têm cólica. Obrigada, Sol, querida. Tomo Iume anticoncepcional. Eu não trabalho com anticoncepcional anticoncepcional hormonal com minhas pacientes para mais de 40 anos. Eu caso cria nessas pacientes, porque como eu trabalho com o envelhecimento, sempre que eu posso eu estou tirando o anticoncepcional da paciente e oferecendo o DIU. Claro, se a paciente bate o pé que quer, não vou obrigar, né? Mas às vezes eu sou bem convincente. Essa adorei, Daniele. Tenho 51 anos e ainda menstruo regularmente. Será que tenho algum distúrbio hormonal? Tu tem muita sorte, Daniele. Eu tenho algumas pacientes. Eu tenho 2 pacientes com 56 anos que estão menstruando. Uma agora começou a ter irregularidade. E tenho outra que menstrua regularmente, FSH baixo. Sim, ó, ela tem ovário biônico, né? O ovário da Mulher Maravilha, porque tem produção hormonal ainda. É raro. É o lado oposto da menopausa precoce, né? A menopausa precoce, aquela antes dos 40 anos, é uma pessoa que não teve a sorte de ter um ovário muito duradouro. Já a mulher que passa dos 50 anos é normal, tanto que a menopausa dos 48 aos 52 é a grande maioria. Mas tu tá normal e tu tá com sorte. Faz 8 anos suspendi a reposição. Retornei com uso e senti sintomas como dores no seio. Aí tem que ver com o que tu retornou, né? Se tu foi na médica e retornou, se tu retornou sozinha. Mas ao recolocar depois de tanto tempo, dá aquela dor como se fosse pré-menstrual, assim, né? Aquela dor que toca, assim, e dói e aperta. Você tira o Mirena de todas as pacientes. Gente, eu não pego a paciente à força, deito ali e arranco o Mirena da criatura, né? Não é o jeito que eu falo, parece que é isso, né? Deita ali que eu vou tirar o teu Mirena. Não. Eu dou todos os argumentos para que ela decida ou não retirar o Mirena. Como eu sou muito convincente, não porque eu convenço a criatura, mas porque meus argumentos têm nexo e têm embasamento científico, olha, é pouquíssimas que não tiram o seu Mirena. As que não tiram é que, doutora, é só mais um ano, tá vencendo ano que vem. Eu disse, olha, aí... até deixo, né? Mas deixo porque ela quis, porque por mim eu tirava. Mas jamais vai deitar, o paciente vai chegar assim, agora tirei teu Mirena, tá aqui ele. Não, de jeito nenhum. Eu tiro nesse sentido. A paciente chega com Mirena, eu converso com ela. Porque vocês têm que entender que a paciente que chega para mim, no meu consultório, é uma paciente que hoje está querendo trabalhar com envelhecimento saudável. Ela está querendo ver o que ela vai fazer para viver mais, melhor, com mais qualidade de vida e com menos doença. E aí eu dou os argumentos pelos quais eu acho que o Mirena não é uma boa opção para se encaixar numa pessoa que quer tudo isso. E aí ela vai dizer, sim, pode tirar o Mirena. É consentida, né? É com consentimento da paciente. Nem me dou conta que eu falo às vezes e parece que eu tô quase estupro, né? Arranco o Mirena da escritura. Eu, quando ainda não estava implantada, eu descobri que eu tenho esse cacuete de tanto rever minhas lives, às vezes eu tô sempre me mexendo no brinco.
Coxa e bumbum. Estradiol, coxa e bumbum. Quem não gosta de passar na coxa e bumbum, passar assim meio atrás do joelho é uma opção também. O estradiol. A testosterona, eu prefiro passar no lugar mais magro que tem. Joelho, aqui assim na canela, é um bom lugar de passar também. Estou tomando estradiol recomendado. Tem um tempo recomendado. Eu respondi no começo da live sobre a avaliação ano a ano, para ver se continua usando. Fazendo reposição há 2 meses, com 50 de progesterona à noite, 1 ml de testosterona, 1 ml com quantos por cento? 1 ml é quanto tem do creme, mas quantos por cento de testosterona tem dentro desse 1 ml? Isso é importante saber. Estou com muito fluxo normal. Isso é porque tu tá repondo progesterona e teste, mas não tá repondo o estradiol ainda. Isso aí que eu entendi. Tem que avaliar porque talvez, não sei. Não sei porque eu não sei também quantos por cento de testosterona tu botou que tá com 1 ml, mas dentro de 1 ml pode ter 20, pode ter 30, pode ter 1. Melhor é a Fabiane conversar, não deveria estar sangrando tanto, assim, quer dizer, não é que é por causa da tua reposição. Pode ser que tenha mioma, pode ser que tenha adenomiose, pode ser que tenha alguma coisa endométrio. Não tem como responder mesmo. Dá para entender porque quando a pergunta é muito específica, eu fico perdida. Esse curso que você está gravando é para qualquer pessoa? Não, não é para profissional. Eu não faço nada para profissional. Eu trabalho, o meu trabalho, cada vez mais eu cheguei à conclusão que o que eu gosto de fazer é, claro, meu consultório que eu amo de paixão, é isso aqui. É esclarecer para a mulher entender o seu processo de climatério e menopausa, entender como funciona todo o tratamento, para quando ela for procurar ajuda, ela entender do que estão falando. Não é para ela se tratar, né? É para ela entender o que está acontecendo com o corpo dela, entender as opções de tratamento e conseguir saber se aquele profissional que está tratando ela direitinho ou ele não está com preparo adequado para fazer esse trabalho. Ele vai ser lançado lá para agosto, provavelmente. Hoje eu tinha que marcar algumas coisas de gravação, tá? Porque eu tava tão braba com o que eu perdi do meu livro que eu não fiz nada. Olha, Fulô, latido. Uma pergunta. Quanto tempo a tua paciente mais antiga está fazendo uso de reposição hormonal? Eu tenho uma paciente que tem 72 anos e ela faz reposição hormonal desde os 50 anos. É a paciente que eu tenho que está em uso de reposição hormonal há mais tempo. Depois dela, eu tenho mais de uma paciente com mais de 60 anos, tenho mais pacientes em torno de 10, 15 anos, tem pacientes que estão há bastante tempo fazendo reposição, mas sempre assim, né? Ali. Passou um ano sem vir, eu não mando receita. Não atualizo as receitas dela. Né? E tem paciente que, na realidade, conforme a reposição, é 6 meses. Se ela não vem em 6 meses para eu fazer a leitura de como ela tá, eu não atualizo a reposição. É um acordo que eu tenho com as pacientes desse cuidado. Tem alguma paciente que vê o câncer após anos em reposição hormonal contínua? Na realidade, a reposição, vou te ser bem sincera, câncer de mama, eu já tive pacientes que tem, mas eu não tive nenhuma paciente. Não, acho que eu tive uma paciente que estava começando a reposição e aí a gente viu um nódulo, parou e ela teve câncer de mama. Eu tenho mais pacientes, é bem o que as estatísticas dizem, né? É muito mais frequente o câncer de mama em quem não faz, quando é mais velha, do que quem faz. Quando a gente está falando em hormônio bioidêntico, é uma estatística. Quando a gente está falando estrogênio conjugado, equino e medroxiprogesterona, é outra estatística. Então, o medo da reposição hormonal pelo câncer de mama, pelo câncer de endométrio, eu já tive mais espessamento de endométrio do que problema em mama, sem dúvida nenhuma. Espessamento de endométrio é bem mais frequente do que problema em mama. Mas, até pouco tempo atrás, eu ainda usava progesterona transdérmica porque não tinham saído os trabalhos mostrando que não é a melhor via mesmo. Hoje eu não uso mais progesterona transdérmica, por isso que a gente tem que estar se atualizando. Mas voltando ao risco de câncer de mama, a gente tem que lembrar que 70% dos cânceres são de estilo de vida, 30% são genéticos, certo? Eu tenho muito cuidado na seleção da paciente também.
Tem paciente que eu tiro a reposição. Começou a subir estrona, eu tiro a reposição dela. Por quê? Porque essa paciente tem tudo para fazer um câncer de mama. Uma paciente que usou Mirena há muito tempo, uma paciente que é obesa, uma paciente que é diabética, é uma paciente que às vezes eu não entro com a reposição hormonal para ela. Por quê? Porque essa é uma paciente que já traz um histórico no corpo dela, que ela está com tudo para fazer um câncer de mama. Né? Porque a gente sabe que a obesidade hoje é um grande desencadeante de câncer de mama. O consumo excessivo de álcool, outro. A gente tem exposto a várias coisas. Então, o câncer vai acontecer. E cada vez mais vai se morrer de câncer, porque cada vez a gente está vivendo mais. Só que tem que fazer essa diferenciação do que a gente está usando, qual tipo de hormônio. Por isso que eu não gosto da tibolona. A tibolona é um hormônio que age na mama. Ela não tem o contrabalanço da progesterona e estradiol. Então, quando eu falo de reposição hormonal, que fique bem claro, eu estou falando do estradiol bioidêntico e da progesterona bioidêntica. É uma estatística. Né? A estatística dessa paciente para câncer de mama é menor, e tá para sair vários trabalhos mostrando isso, do que a que não usa hormônio. E, em comparação com aquela paciente, com aquela mulher que vem usando uma medroxiprogesterona, uma noritestosterona, uma tibolona, que é outra, dihidrosterona, também é outra. Se essa paciente usou anticoncepcional a vida inteira, as pessoas esquecem disso. O anticoncepcional é um hormônio que tem ação em mama. O uso dele a vida inteira vai ser pior para a mama dessa paciente a longo prazo. Quando é que essa paciente vai ter câncer? 50 e poucos, 60 anos. Então, tem que ser diferenciado. A gente não pode culpar, às vezes, a reposição com o bioidêntico por isso. Por isso que eu sou muito cuidadosa na seleção. Por isso que eu disse para essa paciente que chegou usando oxandrolona, eu não vou te dar hormônio. Porque vão dizer que é o meu hormônio que deu o câncer, eu tenho certeza que não vai ser ele, mas vai só assustar outras mulheres. Então, não ganha. Então, isso é muito importante tu saber. Que hormônio está usando, a dose que está usando e a via que esse hormônio está entrando. Porque senão os riscos podem realmente ser bem aumentados, quando os riscos podem ser diminuídos. Foi ótima essa tua pergunta, Leandra. Estou bem perdida no assunto. Tenho 39 e às vezes sinto umas ondas de calor suor noturno. Será que já devo começar algum tratamento? Primeiro, tu tem que saber o que são teus ondas de calor e suor noturno. Quando a gente trata alguma coisa, porque a gente tem que saber o que tá tratando. Como é que tu vai sair tratando se tu não sabe o que é? Pode ser climatério? Pode, tem chance, mas pode ser outra coisa. Pode ser uma tireoide, pode ser uma alteração de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então tem que ver por que tu tá tendo. Na tua faixa etária não dá para dizer saindo direto que é menopausa. Para tratar, a gente tem que saber o que tá tratando, senão tá tomando qualquer coisa. Agradeço por todas as dicas. Estou fazendo reposição há 2 anos, uso estrogel e trogestano. Nos últimos 3 meses, menstruo normalmente em 3 meses. Isso é normal, memória está péssima. É que, lembrem que eu digo, envelhecimento, a gente não trata só com hormônio. O hormônio é um pedacinho do nosso tratamento de envelhecimento que não deve nem ser usado com dose alta, tem que ser usado com dose fisiológica, tudo aquilo que eu falo. Às vezes a memória, tu tá super bem na parte hormonal, só que tá faltando B12, tá faltando zinco, tá faltando acetilcolina, tá faltando dopamina, o teu sono não tá bom. Então tem outras coisas que podem estar desencadeando o sintoma referido. Não, se tudo se curasse com hormônio, era muito simples, né? Usava hormônio, não morria mais na vida. E não é. O nosso corpo, ele está envelhecendo dia a dia. As coisas vão se modificando dia a dia. As mudanças alimentares, a capacidade de absorção do nosso intestino. Então, precisa, além da avaliação hormonal, fazer esse resto da avaliação. Gente, vou responder mais 2 que já cansei. Eu queria me distrair de ter ficado brava lá com que eu perdi o arquivo do meu livro. Desculpa. E a reposição hormonal para quem tem endometriose. Se a endometriose já foi tratada, operou, existem doses abaixo de 0,5 de estradiol, normalmente não estimula foco. Né? Então, tem doses que podem estimular foco e não podem estimular foco. Se é uma endometriose altamente invasiva, que está com os focos abertos, que não operou,
Às vezes, realmente, não dá para botar nem 0,5, mas tratou, já operou, cauterizou focos, outro já está em remissão, tem dose que a gente usa do estradiol que não vai piorar. Claro que sempre usando progesterona junto para bloquear esse foco. Mas, assim, tem pacientes que não dá para entrar se tá muito ativo, né, os focos. É muito grave o caso de endometriose. Então, teria que avaliar. Eu tenho pacientes que usam endometriose e usam endometriose, que usam reposição e tem endometriose. Tem pacientes que eu não entrei, que eu tive que fazer outra coisa, porque tinha muito foco, ainda estava na fase de transição. E tudo que eu precisava era de antiestrogênico dela, né? Não de botar mais. Foi até bom ter baixado o estrogênio no sentido da endometriose. Por que a progesterona oral, se a transdérmica faz o hormônio subir nos exames laboratoriais? Porque os trabalhos mostraram, Cris, que existe uma parcela bem importante das mulheres em que a concentração de progesterona por via transdérmica não é, quando entra por via transdérmica, não é suficiente para inibir o espessamento do endométrio. Então, se fez um trabalho, está lá estatisticamente comprovado que a gente tem nas mulheres que usam progesterona transdérmica uma maior incidência de espessamento de endométrio e de câncer de endométrio. Eu não tenho como escolher, saber quem vai ser quem, né? Aumentou no de sangue, talvez tu tenha uma boa absorção. Mas hoje eu não tenho mais respaldo científico para fazer uso de uma via de administração que os trabalhos estão mostrando, porque não é. Porque se essa minha paciente, eu estou dando a transdérmica, e ela fizer um espessamento de endométrio e der um câncer, o que eu vou dizer para ela? Doutora, a senhora estava dando, a senhora não sabia que era via oral? Ah, eu sabia, mas aumentou no sangue, eu deixei. Que não tem embasamento. Se a gente quer trabalhar de uma forma séria, quer eu realmente ter essa segurança que eu tenho de dizer para minha paciente, olha, não vai aumentar o teu risco de câncer de mama se nós trabalharmos assim, assim, assim. Agora, tudo que tu fez na tua vida até agora já te deu câncer. Então, se eu quero trabalhar de uma forma que eu consiga realmente minimizar todos os riscos para minha paciente, se ela tem uma história, eu vou dizer para ela, tu já tem um risco maior, porque tu é obesa, tu fumou, tu tem um risco aí de câncer de mama. A gente vai tentar controlar e ficar acompanhando a tua mama. Se aparecer alguma coisa, lembre, não é só a reposição, tem tudo que tu fez na tua vida até aqui. Agora, eu digo tudo isso para a paciente e dou uma progesterona transdérmica. Quando os livros estão dizendo, não dá transdérmica, criatura, dá via oral. O que eu vou fazer? Entende? Então, mesmo em algumas pessoas subindo no sangue, eu não tenho mais base científica para manter a transdérmica. Hoje, o correto é usar pelo via oral a progesterona e eu vou fazer o correto. Porque se der qualquer coisa na minha paciente, eu digo para ela, nós estávamos fazendo tudo certinho. Acontece. Às vezes acontece um câncer. Acontece porque basta a gente estar viva para morrer. Basta a gente estar viva para ter um câncer. Mas se a gente está fazendo tudo certinho, a gente sabe que esse câncer veio de várias coisas que a nossa vida pode trazer e levou um câncer. Não foi, mas estava usando errado. Então, isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Certo, gente? Boa noite. Amanhã abrem as vendas dos ingressos para o evento. São 65 ingressos. Não tem como aumentar a vaga depois. Não tô fazendo aquela coisa de escassez, vai acabar. Realmente são 65. O espaço é pequeno, é para ser um encontro, não é para ser um big evento. Ele é beneficente, todo o ingresso vai ser destinado para uma organização não governamental. E quem for no evento no sábado, que são as palestras, eu ficaria muito feliz quem comprar esse ingresso, que estivesse comigo na sexta-feira, que não faz parte do ingresso, vai ser um jantar, mas que esse jantar vai ser bem jantar entre amigas, assim. Não vai ter pauta, é pra gente conversar, pra bater, como se vocês estivessem aqui comigo, né? Eu vou passar nas mesas, vou estar ali participando. Já no dia do evento, no sábado, eu vou palestrar, eu vou estar com as outras convidadas palestrantes. E provavelmente eu não vou ter tanto tempo para fazer essa interação como eu vou ter na sexta-feira, dia 24 de junho. Ninguém, que nem minha filha disse, eu vou de caipira, que vai de caipira, coisa nenhuma, né? Que é 24 de junho. Beijo para todos e uma ótima noite.